Olá, gente, tudo bem com vocês? Vamos iniciar então o nosso último conteúdo, que é evolução, um conteúdo relativamente simples. Então, o que é evolução? Evolução significa mudança, né? São mudanças que acontecem nos seres vivos. E aí, o início da evolução, a pergunta é como que a vida surgiu, né? Como surgiram os seres vivos? Na mitologia grega, acreditava-se em deuses gregos que tinham criado seres humanos, né? Todo mundo já assistiu a história do Hércules, né? E então os deuses gregos eram o que a mitologia acreditava, né? Os Zeus e os outros deuses. Mas em outros países existe uma teoria muito presente e forte, que é chamada de criacionismo. E o criacionismo tem base fixista. Professor, o que é esse fixismo? É acreditar que as espécies foram criadas por um ser divino, por uma divindade, e essas espécies permanecem fixas, permanecem desde a criação como eram até os dias de hoje. Então, isso é o fixismo, tá bom, gente? E eu gosto sempre de dizer que o criacionismo, ele não acredita só no Deus, né? Esse Deus que a gente já conhece aqui. Cada cultura, ela tem o seu Deus. Alguns povos acreditam em Alá, outros acreditam em Maomé. Tudo é criacionismo. A partir do momento que a pessoa acredita numa divindade, ela acredita no criacionismo, tá bom? E aí o criacionismo tem como base o livro, a Bíblia Sagrada, que para os criacionistas é considerado o livro sagrado. E de acordo com o criacionismo, o homem ele foi criado por um ser divino, né, por Deus, que logo após Deus ter criado os céus e ter criado a terra. E aí o criacionismo, segundo o criacionismo, o homem ele foi criado do barro e também a terra ela foi criada em 6 dias. Tem também a questão do no criacionismo, tudo né, do criacionismo, ele vai muito contra as outras teorias. E uma das questões que são diferentes é sobre a idade da Terra. Para os criacionistas, a Terra surgiu há 6.000 anos, né? Justamente nessa criação dos céus e da Terra que eu falei há uns instantes. Porém, para a ciência, a Terra possui 6 milhões de anos, aproximadamente isso, no momento agora eu esqueci, né? Mas são milhares de anos, é uma idade bem diferente dos criacionistas, desculpem. Então, no primeiro dia Deus criou a luz, no segundo dia ele criou os céus e a terra, criou as plantas, criou o sol, a luz e as estrelas, animais, e no sexto dia Deus criou o homem e a mulher. Então, é de conhecimento bem público, né, essa teoria. Alguns apenas não sabiam que o nome dessa teoria é chamado de criacionismo. Eu sou um criacionista. Creio que o homem criou Deus. Então, nem todos acreditam em Deus, né? Nem todos acreditam nessa teoria e tudo bem. Né? Cada pessoa acredita no que quer. Se estivéssemos em sala, faríamos um debate, mas não vamos fazer debate online. Mas o que acredita? Algumas pessoas não acreditam que os seres vivos foram criados, né, por uma divindade nem que elas permanecem fixas desde a criação. O primeiro deles é chamado de Conde de Buffon. Ele acreditava que os seres vivos tinham se originado de um único indivíduo que ele chamava de molde. E esse molde tinha se modificado nos outros animais que tem. Um exemplo, eu tenho aqui um gato. E esse gato, que seria o molde, ele se transformou nos outros felinos, tá bom? Ele acreditava que toda vez que esse animal fosse passando por ambientes, ele ia se transformando, ia se modificando. Então, mas como que surgia esse molde ancestral? Para ele acreditava na geração espontânea ou a biogênese. Falamos sobre isso no primeiro ano. Que o que era essa geração espontânea? Deixa eu passar aqui para o próximo slide. Por exemplo, mostrei até essa mesma imagem para vocês no primeiro ano, que de lodo, que de lama, poderia surgir sapos. Né? Lembra lá no primeiro ano que eu falei que tinha até uma receita que foi publicada na época como se cria ratos. Então, eles acreditavam nessa geração espontânea, né? Tipo, ele acreditava em Deus, mas também acreditava assim, na loucura de que surgia do nada, surgia de lama.
Mas chegamos no cara do nosso estudo de hoje, que é o Lamarck. O nome dele não era Lamarck, na verdade ele era chamado de Cavaleiro de Lamarck, mas o nome dele era Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet, que nome estranho. E aí, Lamarck, que é um dos nosso primeiro famoso evolucionista, ele acreditava, era o primeiro que acreditava em evolução, né? Foi o primeiro que propôs a ideia de evolução, mas as ideias de Lamarck não foram aceitas. Só que ele, digamos que ele foi quem deu o pontapé para os estudos seguintes. E ele acreditava que os seres vivos, eles sofriam modificações graças ao meio ambiente que eles estavam. E que nós tínhamos formas simples de seres vivos que evoluíram até chegar nas formas complexas. Porém, Lamarck também não sabia explicar como que os seres vivos tinham surgido e ele também acreditava na geração espontânea, né? Na biogênese igual ao Buffon. E para ele, quanto mais complexo era o ser vivo, há mais tempo ele tinha surgido. Então, há mais tempo ele tinha evoluído, tinha se modificado para ter essa complexidade. E aí, para Lamarck, como eu falei, era um ambiente, né, era esse meio ambiente que ia modificando esses seres vivos, né, que modificava tanto o plano dele corporal, como também alguns comportamentos. Lamarck, ele tem duas leis muito famosas. Essa imagem é bem famosa e, inclusive, ela é meio que um erro, porque ela é denominada para outro evolucionista que a gente vai estudar mais na frente. O que seria essa lei do desuso? Que ele acreditava que quanto mais você utilizasse uma estrutura, mais ela se desenvolveria. E quanto menos você usasse essa estrutura, ela atrofiaria. Tinha gente que estava ferrado, né? Porque se tu tá com um ano que não beija na boca, tua boca ia estar atrofiada, tá? A boca bem pequenininha. Enquanto que os estão beijando aí direto, ia estar com a boca parecendo assim, não sei nem o quê. Mas, novamente, o que seria essa lei dos desusos? Era isso, gente. Usou, cresceu demais. Não usou, atrofia. O exemplo clássico que ele deu foi do pescoço da girafa. Ele dizia que as árvores tinham folhas altas e que por tentando esticar o pescoço, esse pescoço ele começou a crescer e por isso as girafas tinham o pescoço comprido. Então, é a lei dos desusos. Ele usava muito essa estrutura e ela acabou se desenvolvendo. A outra lei, né, eu falei para vocês que são duas leis, é a lei da herança dos caracteres adquiridos. Então, essa característica que eu adquiri, tanto pelo uso quanto pelo desuso, eu vou passar essa característica para os meus descendentes, para os meus filhos. Então, eu tenho aqui que o ambiente me exige, né, o ambiente exige de alguma forma uma mudança. Eu começo a me adaptar a essa necessidade que esse ambiente me propôs. Se eu usar muito, a estrutura vai crescer, vai se desenvolver e eu vou passar essa característica para os meus filhos. Enquanto que se eu não usar essa estrutura, vai atrofiar, ou seja, vai diminuir e eu passaria essa característica para os meus descendentes. É doido? É doido. Então, um exemplo, né? Um homem bombado, aí os meninos que malham e tudo, os filhos nasceriam bombadinhos, né? Nasceriam musculosos. Hoje a gente sabe que essas características estão associadas ao fenótipo. Então, eu não posso passar essa característica para o meu filho, né? O que eu posso passar é o meu genótipo, né? Lembra lá da genética? Que se eu pinto meu cabelo de louro, né? Eu estou mudando o meu fenótipo, eu não vou passar essa característica para os meus filhos porque o meu gene, o meu DNA é outro. Então, hoje a gente sabe que essa colocação do Lamarck não estava certa. Então, as duas leis, né, só para reforçar de Lamarck, lei do uso e desuso, lei da herança dos caracteres adquiridos. E aí, essa é a nossa aula de hoje. Próxima aula a gente vai ver outro evolucionista. Qualquer dúvida é só chamar, tá bom, gente? Beijos!